Boa noite. Boa noite. Polícia identifica suspeitos de roubos no Morumbi. Segurança foi reforçada na região. Pesquisa Datafolha mostra aumento da reprovação ao governo do prefeito Fernando Haddad. Neste dia de finados, paulistanos homenageiam parentes e amigos. E reclamam da sujeira e falta de segurança nos cemitérios municipais. José Maria Marim vai ser extraditado para os Estados Unidos amanhã. A Secretaria da Segurança Pública diz que identificou 3 suspeitos de terem roubado 10 pessoas no Morumbi. Policiais civis e militares estão à procura desses homens, mas até agora ninguém foi preso. No semáforo fechado no cruzamento, quem está no carro, na fila que se forma, vira alvo fácil. Eu já fui assaltado no início da Giovanni, já de manhã cedo, 6 horas da manhã. Mão armada. Um revólver, ele bateu o revólver no vidro aqui e mandou abrir. Ele me chamou de vagabundo ainda, o cara. Já quase uma vez entrei na contramão, por causa que veio com um revólver. Eu já quase passei por situações. Uma amiga minha tomou um tiro aqui de manhã. Neste domingo, no meio da tarde, na rua Clementino Brene, as pessoas que estavam em pelo menos 10 carros foram roubadas num arrastão. Seriam 3 criminosos que levaram bolsas, carteiras e celulares. Assalto aqui é muito assalto. A gente acaba ficando meio com medo, assim. A gente teria que ter mais segurança e a gente não está tendo essa. Neste feriado, a PM reforçou bem a segurança no bairro do Morumbi e a Polícia Civil atuou à procura de suspeitos. O arrastão de ontem aconteceu exatamente aqui neste trecho, pouco antes da subida para a Avenida Giovanni Gronchi, na lateral de uma escola, onde hoje uma viatura da PM permanece na vigilância. Mas até agora ninguém foi preso. Na quarta-feira passada, durante um arrastão na Avenida Morumbi, um suspeito foi baleado e morto. Segundo a polícia, o bando de 8 assaltantes foi surpreendido por um policial civil que seguia para o trabalho. Prestes a ser abordado no carro, ele teria dado voz de prisão e, na sequência, atirou contra os bandidos. O suspeito que morreu tinha 19 anos. Os outros fugiram. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o policiamento na região foi reforçado por 2 pelotões da Rota. Também houve reforço com equipes do Grupo de Operações Especiais e do Garra, que estão em operação conjunto com a PM, segundo a Secretaria. Os policiais contam também com auxílio de 2 helicópteros. Cerca de 2 milhões de pessoas passaram pelos 22 cemitérios municipais de São Paulo, segundo a Prefeitura. Em toda a capital, são 41 cemitérios e um crematório. Vários desses locais se encontram em situação de abandono. As famílias reclamam que os jazigos são assaltados constantemente. Sobra lixo e falta segurança. Os cemitérios da capital ficaram lotados durante todo o dia, com pessoas que vieram para prestar homenagem aos parentes e amigos falecidos. No cemitério municipal da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, chegou a ter fila de carros. Mesmo assim, o Eduardo fez questão de vir para fazer alguns retoques no jazigo do pai e dos avós. A gente sempre vê uma pichação, uma lápide quebrada, mas... Todos os anos, o José e a esposa vêm ao cemitério do Araçá, na Zona Oeste, homenagear a família que está enterrada aqui. É muito triste, mas faz parte da vida, né? Além da dor da perda, eles têm que lidar com os furtos que acontecem aqui. Já saquearam, levaram os ossos de prima. Mas um dia que já é triste por causa das pessoas que se foram, acaba sendo ainda mais triste quando a gente vê o estado de conservação dos cemitérios. Esse túmulo mesmo, nós tínhamos uma outra porta aqui, que era naquele de metal, né? E levaram, os ladrões levaram. Casos como esse não são raridade. Bastou a nossa equipe andar um pouco pelo cemitério para encontrar lápides quebradas, jazigos em estado de abandono e até ossadas assim, expostas. Quem resolveu fazer alguma coisa foi um grupo de voluntários chamado Amigos do Araçá. Esta representante diz que o grupo firmou uma parceria com a Polícia Militar e com a Guarda Civil para recuperar os objetos furtados. 80% dos objetos já foram recuperados. Houve apreensões, houve prisões, né, aqui mesmo dentro do Araçá. A gente fica triste, mas paciência. Vamos ver o que a prefeitura ou o governo, sei lá quem, alguém pode fazer alguma coisa, mas por enquanto...
O Museu da Imigração em São Paulo recebeu a primeira edição do Dia de los Muertos. A festa mexicana de origem indígena honra os mortos com música, comida e caveiras. A garoa paulistana parece que não atrapalhou, mas a mexicana Lorena, que mora em São Paulo, ficou decepcionada com o tamanho da fila. Para mim desanima, porque eu queria matar minha vontade de comer comida mexicana, mas não vai dar, né? Nas barracas, pratos típicos da culinária mexicana e nada de melancolia. Música tradicional e bem animada deu o tom da primeira edição do Dia de los Muertos, no Museu da Imigração, na zona leste da capital. A caveira, maior símbolo da festa, estava por toda parte, até no rosto da criançada. Fiquei muito bonita, o resultado foi muito bom. A Bárbara é fotógrafa, mas aqui virou a maquiadora oficial do evento. Já tinha feito tanta caveira assim num dia só? Não, nunca. Mas eu já fiz umas outras maquiagens. Eu fiz borboleta já, fada, mas caveira nunca, é a primeira vez. Teve gente que veio a caráter dos pés à cabeça. Eu acho que é importante ter essa outra noção da morte, né? De algo que pode ser vivido, pode ser festejado, né? E não somente tristeza. Acho que dá para comemorar assim. Faz parte dos costumes oferecer alimentos preferidos da pessoa que se foi. No altar colorido, homenagens à brasileira Tomi Otaki e à mexicana Frida Kahlo. A Michele veio do interior de São Paulo só para a festa e veio inspirada. É uma mistura de Frida Kahlo com caveira? Acho que sim. Foi uma pesquisa boa na internet para poder chegar nesse figurino. Apesar de ser um dos feriados mais importantes do México, o Dia dos Mortos também é celebrado em vários outros países, como nos Estados Unidos, onde a comunidade hispânica é muito numerosa, e em várias nações da América Central. Para se ter uma ideia da importância da data, desde 2003, ela é considerada pela Unesco um dos patrimônios imateriais da humanidade. Las personas van a los cementerios y en los cementerios se pone la comida, la bebida, la música. Las personas pasan toda la noche lá con música lembrando a sus muertos. E sempre animados. Sempre animados. Há relatos que esse tipo de festejo já existia há 3.000 anos, muito antes, portanto, da chegada dos colonizadores espanhóis. No Brasil, a gente trabalha isso de uma maneira muito solene, né? Então, visita os cemitérios, leva as flores, tem as missas, mas no México tem essa questão de você comemorar a vida do morto, né? Então, você cozinha para ele, você se maquia, você mostra, enfim, a caveira é esse símbolo meio do renascimento, quanto todo mundo é igual depois que morre. Fernando Moura, lobista preso na Operação Lava Jato, foi solto. Ele deixou a carceragem na Polícia Federal em Curitiba hoje de manhã. Moura foi preso em agosto e firmou um acordo de delação premiada em setembro. Ele já é réu num processo da Lava Jato e responde pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, Fernando Moura representava o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, na Petrobras. Moura também é acusado de receber parte da propina paga pelas empreiteiras por contratos com a estatal. Polícia de Portugal está investigando pessoas próximas ao ex-presidente Lula e também políticos portugueses no inquérito relacionado a um negócio fechado entre as operadoras de telefonia Oi e Portugal Telecom em 2010. A informação foi divulgada pelo jornal Português Público e também pelo Estado de São Paulo. De acordo com a reportagem, o Ministério Público português apura a suspeita de pagamento de milhões de euros a Lula e a políticos do país, entre eles o ex-primeiro-ministro José Sócrates. O presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, que foi preso na Operação Lava Jato, teria feito pagamentos para que o acordo entre as empresas de telefonia fosse fechado e aprovado pelo Brasil e pelas empresas reguladoras. O Estadão não traz a posição dos citados na reportagem. E o ex-ministro José Dirceu estaria sendo investigado no Peru.
A notícia foi divulgada pelo jornal Gaúcho Zero Hora. De acordo com a publicação, Dirceu é investigado no país por um órgão equivalente à Procuradoria-Geral da República. O ex-ministro, que já foi condenado no mensalão petista, está preso pela Operação Lava Jato, é suspeito de intermediar repasses de dinheiro de empreiteiras brasileiras para integrantes do governo Alan Garcia, que presidiu o Peru entre 2006 e 2011. As autoridades peruanas também estariam apurando se o esquema teria se prolongado até o atual governo do presidente Ollanta Humala. O jornal afirma que Dirceu fez 5 viagens ao território peruano entre 2007 e 2011 e que atuava como lobista das empreiteiras Engevix e OAS, interessadas em firmar contratos com o governo peruano. Ao jornal, o advogado de Dirceu confirmou as viagens, mas disse que tudo foi feito dentro da legalidade. Pesquisa Datafolha mostra aumento na rejeição à gestão do prefeito Fernando Haddad. De acordo com a pesquisa, em setembro do ano passado, os paulistanos que consideravam o governo ótimo ou bom eram 22%. Em abril, esse índice caiu para 20%. E em outubro, são 15%. Entre os que avaliam a gestão Haddad como regular, eram 44% em setembro passado. Em abril, esse índice caiu para 33%. E em outubro, eram 34%. Já os que acham o governo ruim ou péssimo eram 28% no ano passado. Em abril, esse índice subiu para 44% e agora está em 49%. É a pior avaliação do prefeito desde o início do mandato. O Datafolha também questionou os paulistanos sobre as medidas mais recentes do prefeito. Os entrevistados ficaram divididos em relação à redução de velocidade em ruas e nas marginais. 47% se disseram contrários à medida e outros 47% se mostraram favoráveis. Já o apoio à criação de ciclovias despencou de 80% para 56% em relação à pesquisa anterior. O Datafolha ouviu 1.092 pessoas entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as falhas na emissão do E-Social, o Simples Doméstico. Criado para facilitar a vida dos empregadores e tranquilizar os empregados domésticos, o site do Simples Doméstico se transformou na prova definitiva de que o inferno existe, mas é administrado pelo Estado e não funciona. O governo fez o pior, o melhor que pôde. Ao longo de toda a semana passada, submeteu os brasileiros interessados em cadastrar os seus empregados domésticos a uma tortura cibernética. O sistema rodava em velocidade de tartaruga manca, apagava informações já digitadas, recusava dados corretos. Quando o sujeito se imaginava próximo do fim do processo, o sistema caía, do nada. Aos poucos afortunados que conseguiram concluir o cadastramento, informou-se que a partir de domingo já seria possível imprimir no site a guia para o pagamento unificado do FGTS e do INSS dos empregados domésticos. Muita gente desperdiçou horas e horas do seu domingo e não conseguiu imprimir o boleto para o pagamento. No início da noite, a Receita Federal informou que os problemas estavam resolvidos. Era lorota. Hoje, tudo recomeçou, o inferno recomeçou. Um auxiliar da presidente Dilma Rousseff diz que ela intimou os responsáveis a resolver os problemas. Demorou demais. Não parece razoável que um governo que se diz em petição de miséria dificulte a vida de quem deseja pagar os seus tributos em dia. Alguém já declarou que se o governo se aventurasse a administrar um circo, o anão começaria a crescer. No caso desse site do Simples Doméstico, o anão já cresceu tanto que furou a lona do circo. Boa noite. José Maria Marim, ex-presidente da CBF, deve ser extraditado para os Estados Unidos amanhã. A notícia foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. Marim está preso na Suíça há 5 meses. Ele é suspeito de participação num esquema de corrupção na FIFA. Marim deve desembarcar em Nova York amanhã cedo e ser levado para uma corte onde vai prestar depoimento. De acordo com o jornal, ele vai se declarar inocente. Ele teria fechado um acordo com o FBI e ficará em prisão domiciliar.
Companhia aérea russa Metrojet descarta a hipótese de que uma falha técnica tenha causado a queda do Airbus que levava 224 pessoas. O avião caiu no sábado no Egito. Segundo a diretoria da empresa, o avião estava em excelente estado e as informações coletadas até agora excluem também qualquer participação da tripulação no acidente. Para a Metrojet, só uma ação externa explicaria a fragmentação do avião no ar, mas os executivos da empresa não quiseram especular sobre esse fator, já que as investigações continuam em curso e nenhuma hipótese, incluindo a de um possível ataque terrorista, foi descartada até agora. Uma força-tarefa de investigadores da Rússia, Alemanha, França e Egito continua recolhendo peças e destroços para análise. Na última madrugada, os corpos e pertences de 144 das 224 vítimas do acidente chegaram a São Petersburgo e foram entregues às famílias. O governo russo confirmou hoje o primeiro ataque aéreo contra a região de Palmira, na Síria. A cidade histórica é um dos redutos do Estado Islâmico, que assumiu o controle da área em maio. Em comunicado, o Ministério da Defesa russo confirmou ainda ataques contra outros 237 alvos terroristas nos últimos 2 dias. Na Romênia, donos de boate que pegou fogo são indiciados por homicídio. O incêndio aconteceu depois de um show pirotécnico no clube noturno e matou 30 pessoas. Outras 200 ficaram feridas. Dezenas de testemunhas ouvidas pela polícia denunciaram várias violações das regras de segurança, incluindo a ausência de saídas de emergência e o uso de materiais inflamáveis para isolamento acústico. Os 3 executivos responsáveis pela casa, que funcionava numa antiga fábrica de sapatos em Bucareste, foram ouvidos pela justiça e negaram as irregularidades. A Procuradoria deve agora verificar quem da Prefeitura, dos bombeiros, da polícia ou do Serviço de Inspeção para Situações de Emergência permitiu a abertura da casa noturna sem as autorizações necessárias. A empresa brasileira Hipermarcas firmou um acordo e vai vender a sua divisão de cosméticos à Coty, uma companhia fundada na França que tem entre suas marcas Adidas e Calvin Klein. Essa operação é estimada em 3 bilhões e 800 milhões de reais. O acordo ainda precisa do aval de órgãos de defesa da concorrência, como o CAD. Se aprovada, a transação será fechada até o fim do segundo trimestre de 2016. O negócio inclui a venda de marcas como Bozano, Monange e Risqué. No primeiro trimestre deste ano, a Hipermarcas, uma das maiores empresas do setor de beleza e produtos de higiene do Brasil, teve o lucro líquido de quase 91 milhões de reais. Vamos agora ao comentário de economia de Denise Campos de Toledo. Chegamos ao penúltimo mês de um ano perdido para o país, um ano de retrocesso. A maior recessão em 25 anos, inflação beirando os 2 dígitos, indústria com espaço cada vez menor no PIB, assim como a presença brasileira no mercado global. O desemprego avança com mais de 1.200.000 vagas formais perdidas em 12 meses. Até conquistas sociais estão ameaçadas, como a ascensão das classes D e E, tão comemorada pelo governo. Com a inflação corroendo a renda e desemprego em alta, é inevitável, a pobreza volta a crescer. Isso no momento em que o governo não tem como reforçar programas sociais. Ao contrário, com o imenso rombo das contas públicas, que pode passar dos 117 bilhões de reais, devem ocorrer cortes até no Bolsa Família. Os repasses para o Minha Casa Minha Vida já têm atrasado muito. Há quase um desmonte da economia decorrente de uma gestão populista e irresponsável que criou imensas distorções difíceis de serem corrigidas ao mesmo tempo, como o combate à inflação, à recessão e a necessidade de aumentar receitas e cortar gastos para reequilibrar as finanças públicas. E tudo isso em meio a uma crise política que parece longe de um desfecho. A grande dúvida hoje entre os brasileiros é se teremos ou não o impeachment da presidente Dilma. Como o governo pode tentar, com mais firmeza, colocar a economia nos eixos se a grande preocupação é sobreviver? Se está ainda mais refém do jogo político. Como o empresário pode definir uma estratégia de enfrentamento da crise sem saber se haverá uma mudança de governo? Que venha uma definição, com impeachment ou não, o mais rápido possível. O país não pode mais continuar submetido a um conflito de interesses que pode mergulhar a economia em uma crise ainda mais profunda. O drama político tem que ter um desfecho para a economia voltar a ter um horizonte. Mas será que os nossos políticos estão preocupados com isso? Eu volto na quinta. Até lá.
A seguir, os detalhes da previsão do tempo. E também a volta da Gibiteca em Fio. Amantes de quadrinhos já podem voltar ao local que passou por reforma e foi reaberto. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Tá tendo que descascar alguns abacaxis? Nesses tempos de vacas magras, a gente te ajuda trazendo receita boa, bonita e barata para você fazer aí na sua casa. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. O Todo Seu desta segunda está repleto de atrações para sua noite. Tem uma entrevista com o psiquiatra Franklin Ribeiro sobre a importância do luto. Tem gastronomia com a chefe Mônica Rangel. Um bate-papo com o empresário do ramo gastronômico, que é o Fabrício Fazano Júnior, que aliás é um grande fotógrafo também. E musical com a cantora Vanusa. No palco da ilusão, pintei meu coração. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. A chuva que atingiu São Paulo durante a madrugada provocou a queda de 4 árvores. Em Osasco, na região metropolitana, algumas ruas ficaram completamente alagadas. Com isso, os moradores passaram o feriado limpando as casas e contando os prejuízos. Assim que a água começou a baixar, moradores da rua Cuiabá, no Jardim Rochidale, em Osasco, começaram a limpar a lama e a sujeira. Tava chovendo o dia inteiro, não encheu, foi tudo de repente. Quando eu acordei, eram umas 3h30 por aí, a água já estava aqui, ó. Mas graças a Deus não chegou a entrar, não. De acordo com os vizinhos, a chuva não foi tão forte, mas durou quase toda a madrugada. O Ismael nem dormiu, já esperando a água subir. Tem que ficar de vigia, né? Porque já tem que ficar com o rodo na mão, né? Tem que ficar de sentinela para poder pôr a água para fora, né? Eu já pôr o balde dentro de casa, mudar os móveis. Olha, a reclamação dos moradores é tão antiga que aqui nesta residência dá para ter uma ideia das marcas de outras enchentes. Aqui, por exemplo, tem pelo menos 1,5 metro que a água deve ter chegado nas outras vezes em que a chuva caiu forte. E outra coisa que chama a atenção é que alguns moradores têm que se precaver. Ó, aqui, por exemplo, a dona Ivani colocou essa comporta de concreto no banheiro, justamente porque a água, segundo os moradores, sempre entra nas casas. Apesar da adaptação, todos os cômodos foram atingidos pela água e precisaram de limpeza. Dona Ivani só não teve mais prejuízo porque foi rápida e tirou os móveis. A água entra, agora ele pôs a comporta, como vocês viram, a água entra, mas entra um pouquinho, mas entra. Não é muito, dessa vez não foi muita lama, quando não tinha comporta entrava lama mesmo, que era, você tem que arrastar com o rodo primeiro e depois passar o pano e lavar mais com a mangueira e tudo. Outra reclamação da vizinhança é sobre este piscinão aí que virou um matagal. Segundo os moradores, o acúmulo de lixo também impede o funcionamento pleno do sistema e o local voltou a transbordar. Eu moro aqui já há 20 anos, há 22 anos mais ou menos, e sempre que eu moro aqui no Rochidale, esse piscinão aqui, eles fizeram falando que ia amenizar a enchente aqui no Rochidale, né? Mas só que eles cavaram um buraco no chão aqui, você dá para ver aqui, né? E eu nunca vi fazer uma limpeza num piscinão aqui em Osasco, aqui no Rochidale. São Paulo eu sempre vejo piscinão no concreto, tudo limpo e fundo, né? Aqui é tipo um buraco. A Prefeitura de Osasco diz que o alagamento foi pontual devido ao excesso de chuva na madrugada. Em nota, afirma ainda que já está realizando obras para amenizar as enchentes no Jardim Rochidale, como a canalização do córrego Jardim Baronesa e do chamado Braço Morto do Rio Tietê. No entanto, a Prefeitura não deu prazo para o fim dos trabalhos. A produção do Jornal da Gazeta, edição das 10, entrou em contato com a Prefeitura de Osasco para ter um posicionamento sobre a situação desse piscinão citado pelos moradores na reportagem. Mas não tivemos resposta.
E choveu forte agora à noite em várias regiões de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências declarou estado de atenção para enchentes para toda a capital de São Paulo. E segundo os meteorologistas, vai continuar chovendo a semana toda. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Um corredor de umidade deixa todo o céu do estado de São Paulo encoberto. Assim, o tempo fica nublado, com raras aberturas de sol e chuva que pode ocorrer a qualquer hora. Com pouco sol, as temperaturas também caem. No centro-oeste, máxima amanhã de 28 graus em Presidente Prudente e de 26 em Marília. No centro-norte, a máxima esperada é de 27 graus, tanto em Franca quanto em Barretos. E na faixa leste podem ocorrer algumas aberturas de sol. Máxima de 25 graus em Sorocaba e de 27 em Campinas. Aqui na capital deve chover até quinta-feira. Não há risco de temporais, mas deve ser uma chuva moderada que vai e volta a qualquer momento. As temperaturas ficam amenas, com máxima de 26 graus amanhã e de 24 na quarta e também na quinta-feira. A Gibiteca em Fio, que fica no Centro Cultural São Paulo, passou por uma reforma de 2 meses e já foi reaberta. O maior acervo de quadrinhos da América Latina tem raridades que deixam maravilhados leitores de todas as idades. Passou pela porta, difícil não entrar. É que o casamento entre cor, desenho e palavra é um convite quase irresistível para outros universos. E tinha gente até contando os dias para a reforma da Gibiteca em Fio terminar. O nome do local é uma homenagem ao cartunista Henrique de Souza Filho, que assinava como Em Fio. Acho que é um espaço privilegiado, porque assim, o HQ ele não é muito acessível financeiramente para todos, né? Se você quiser um graphic novel interessante, de boa qualidade, você vai ter que investir, né? E eu acho que aqui é uma oportunidade legal para conhecer, né? Esse arquivo tem 130 mil exemplares, raridades que fariam qualquer amante do gênero ir à loucura. E não é só isso não, daquele lado tem mais estante, com exemplares que sequer foram contados na soma final. Se a gente juntar tudo, dá 300 mil gibis, o que fazem da Gibiteca o maior acervo da América Latina. Tem primeiras edições aos montes, do Super-Homem, do Capitão América, da Turma da Mônica e gibis que fizeram história na imprensa brasileira, como as aventuras do Tico Tico. E você sabe de onde veio a palavra gibi? Originalmente, ela era usada para se referir a meninos negros. Depois deu nome a essa revista, de 1939, que fez os quadrinhos caírem nas graças do público. São os nostálgicos, né, que vem aqui, poxa, eu li isso na minha infância, que legal, vocês têm aí, puta, que bom, eu vou ler. E aí está disponibilizado para todos. Mas as relíquias dos quadrinhos não ficam somente em acervos como o da Gibiteca. Tem gente que ganha dinheiro com essas raridades. O Ricardo montou este sebo totalmente voltado aos gibis. E na semana passada vendeu um exemplar raro por R$ 3.500. Um belo alívio em tempos de crise, hein? Tem muitas cenas que acabam sendo emocionantes mesmo de você ver aqui dentro da loja, né? Então tem uns senhores já 60, 70 anos de idade, às vezes vêm aqui, resgatam um gibi que foi da infância deles, né? E o mercado no geral também não vai mal. Pelo contrário, até cresce. E sabe qual é um dos motivos? Os filmes. Lançam um Demolidor, lança algum filme, Os Vingadores no cinema, eles vêm procurar aqui. Então eles vêm procurar entender como que nasceu o personagem, como que ele morre, enfim, se ele casa, se ele sobrevive, se ele luta, com quem que ele luta, como que ele luta. É muito louco isso. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Estamos educando nossos filhos corretamente? Cidade Ocupada discute este tema. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.